Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu espírito. Obrigado pelas tuas misericórdias. Somos gratos e te pedimos que nos guies pelo teu poderoso espírito. Fala aos nossos corações. Cura-nos de toda praga, toda maldição, todo problema. Obrigado, que ninguém vai sair daqui do mesmo jeito. Nós te agradecemos e te louvamos. Levantamos nossas mãos e dizemos: Espírito Santo, seja real para nós hoje. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Você está animado para estar na igreja hoje? Que bênção! Bom, agora eu realmente espero e desejo ver todos e cada um de vocês, com seus sorrisos e entusiasmo, presentes no nosso aguardado acampamento, que acontecerá esta semana, repleto de atividades e momentos inesquecíveis para todos nós. Tudo bem, sente-se, sente-se. Por favor, diga a alguém que agora, neste exato momento, nós realmente temos absolutamente tudo o que precisamos. Tudo bem, senti falta vocês. Deus abençoe. É bom estar de volta à igreja. Tudo bem, agora espero que todos vocês estejam no acampamento esta semana. Diga para alguém, por favor. Você está sabendo que vai ter um acampamento muito legal de terça a sexta-feira? Agora, entreviste seu vizinho e pergunte se ele vai estar lá. Você vai estar lá? Diga para a pessoa: eu preciso da verdade, não minta para mim. Estamos na casa do Senhor. Agora mesmo. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que vai surpreender vocês. Sim. E eu preciso de um dos meus livros. Eu preciso. Ok, bom, você colocou na tela, então está tudo absolutamente certo. Agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, uma atenção realmente especial, porque é sobre algo que as pessoas, de fato, não acreditam ou não levam tão a sério quanto realmente deveriam, porque é algo muito, muito poderoso. ILT, break time igual 0.5 S e GT. Amém. Quantos querem saber que coisa poderosa é essa? Sim. E, gente, eu sei que até mesmo muitos pastores realmente não sabem o quanto isso é verdadeiramente grande e incrivelmente poderoso. O que eu vou compartilhar com vocês é o quão valioso e precioso isso é. Eu sei. Eu sei porque eu posso ver pelo jeito que as pessoas se comportam, falam e pregam. Por isso eu quero chamar sua atenção para isso, porque eu realmente preciso que você ouça com atenção e preste atenção no seu coração a algo que eu acredito que Deus quer para você como indivíduo e para todos nós como igreja. Amém. Porque é muito precioso para Deus. Você está pronto para ouvir o que estou dizendo? Meu microfone está oleoso. É mesmo? Da última vez. Tudo é oleoso aqui. Houve um culto de unção? 31ª noite. Ok. Tudo bem. Acalmem-se. Sentem-se todos. Sente-se.
O que compartilho é importante. Quero que você coloque a mão no coração. Hoje abrem coração duro, coração mole, coração perverso, coração bondoso, coração aberto. Todos os corações estão se abrindo. Amém. Certo. Meu tópico de hoje é realmente sobre a igreja. Drow, por favor, escuta com muita atenção. O crescimento da igreja. Sim, crescimento da igreja. Sim, crescimento da igreja. Mas isso é crescimento de igreja para todos nós. Geralmente esse assunto é pregado para pastores, mas sinto-me no reino do Espírito para falar com você e com todos nós sobre a igreja. Sim, crescimento da igreja. Sim, nunca preguei isso na igreja antes. Eu sempre prego aos pastores sobre isso. Amém. Agora Deus realmente quer cuidar de todos nós, cuidar de nós e nos abençoar. Amém. E depois que o Senhor nos salvou, certo? Em Atos capítulo 1, versículo 8, essas são as últimas palavras conhecidas dele. Normalmente dizem que as últimas palavras de Jesus estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, na verdade, Atos vem depois. Então essas são as últimas palavras dele. E as últimas palavras de um homem para as pessoas que ele ama são muito importantes. Se alguém realmente sabe que essa é a última vez que vai falar com você, e essa pessoa é muito importante para mim, de verdade mesmo, com certeza. A pessoa quer lhe dizer apenas uma coisa. Nem teve a chance de dizer qualquer coisa. Deve ser algo importante. Acho que não vai te contar. Certifique-se de passar a camisa por último. Estas são minhas últimas palavras para você. Lave a louça. Não, não, não. Suas últimas palavras. Ele diz e você receberá poder. Depois disso, o Espírito Santo desceu sobre você. Certo. O Espírito Santo virá. E quando o Espírito Santo vier, tudo vai mudar. Quantos já estiveram em uma igreja antes e não entenderam o que estavam dizendo? Ficaram sonolentos. Foi chato. Dormiram e não sabiam por que voltariam àquela igreja. Quantos já passaram por isso antes? Sim, essa foi minha experiência na igreja. E se você ouvir os sermões das pessoas que falam, descobrirá que elas estão corretas. Eles estão corretos porque usam a Bíblia e as palavras da Palavra de Deus. Mas o Espírito Santo é o que não está lá. E é por isso que não há energia. Poder de mudar, o poder de curar, um poder que pode atrair garotos e garotas de sangue muito quente e vibrante como você. Quantos são realmente de sangue quente, cheios de poder sexual e outros tipos de poderes? Não sei se estou falando com o grupo certo. Sim, quero ter certeza de que estou na igreja certa. Sim. Existe algum tipo de poder que conseguiu te prender. E há algum tipo de poder que conseguiu me prender também.
Eu tinha 25 anos quando o Senhor me chamou para ser pastor. Ele me tirou do caminho para o qual eu estava sendo treinado, que era ser médico. Eu tinha 25 anos. Isso foi há cerca de 35 anos. Ele conseguiu me tirar da faculdade de medicina. Eu não terminei a faculdade de medicina. Dizem que você é pastor e que isso foi o fim de todo o resto. Ah, sim, esse poder é real. O Espírito Santo é real. E ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E é aí que começamos a falar em línguas. E então ele disse duas coisas. Vocês serão testemunhas. Veja, testemunhas de mim. Você vai contar para as pessoas sobre o que você experimentou, que é diferente de pregar. É por isso que todo mundo pode ser uma testemunha. E todo mundo ser testemunha. Todo mundo experiência com Deus. Isso Escritura, pastores. Escritura, todo mundo experiência com Deus. Vocês serão testemunhas. E por isso não se trata de ser apenas um pregador, mas sim sobre o que você verdadeiramente, significativamente experimentou profundamente, pessoalmente em sua própria jornada com Deus e na sua relação com Ele. E você é. Jesus disse: vão e contem para as pessoas o que vocês realmente experimentaram comigo. E você deve fazer isso em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E de alguma forma houve poder suficiente para fazer exatamente o que Jesus disse. E é por isso que existe uma igreja aqui hoje. Porque estamos muito longe de Israel, tão longe quanto possível. E está em todo o mundo. Essa escritura foi cumprida. As pessoas saíram sendo testemunhas. E isso é a coisa mais importante. Todos os seus problemas estão encapsulados nesta escritura. Todas as suas necessidades estão nesta escritura. Tudo sobre você está bem aqui nesta escritura. Tudo o que vamos precisar está ali. Por quê? Uma vez que você permanece na missão dele, é quase como se os seus problemas e questões relacionadas ao seu amado, seu casamento, seja lá o que for, tudo aquilo que está te incomodando e doendo. É como se... Por que ele não mencionou isso? Mas ele preferiu dizer isso. Eu me lembro de uma vez que fui esperar no Senhor. Olha, eu tinha um monte de problemas. Sabe, pastores são como bodes. Quando um bode está suando, você não consegue ver que ele está suando. Eu tinha um monte de questões, então fui esperar no Senhor. E enquanto eu orava, como diz a música, às vezes você nem sabe pelo que está orando. Depois de orar por muito tempo, você já esqueceu qual era o assunto. Às vezes você tem que anotar o tema, para que você não esqueça pelo que está orando. Sua mente fica em branco. Aí o Senhor começou a falar comigo sobre outra coisa. Olha só, e eu perguntava ao Espírito Santo, por que você não trata do problema que eu trouxe aqui? Era como se aquilo não fosse importante. Ele nem sequer mencionou aquilo. E me levou para outra coisa. E percebi que ao me contratar ele resolveu o problema. Sim. Porque desde aquele momento em que eu estava orando até hoje, esse problema não desapareceu de fato. O problema sobre o qual eu estava orando foi há 25 anos? Na verdade, não foi embora. Ainda está por aí. Mas ele toma minha mente e diz isto, faça isto, vá em frente. Sim. E veja, de alguma forma isso ajuda você a seguir em frente.
E as coisas se encaixam quando você se concentra no que Deus quer que você faça. Porque essa é a missão. Todos nós vamos ver o Senhor. Faltam apenas alguns anos. E muitos de nós não estaremos nesta terra. Sim, terá ido embora. Nós estaremos com Ele. Muitos dos nossos pequenos problemas não importarão. O que importa é a sua vontade. E estará com Ele. Eu vou olhar para trás. Eu vou querer voltar. Eu queria ter feito desse jeito. Eu queria ter pregado assim. Eu queria talvez ter dado esse passo ou o que eu estava pensando quando estava lá. Minha cabeça estava funcionando, mas quando te disseram, está na Bíblia, você ouviu isso várias e várias vezes. Como você estava pensando? É só uma questão de mais alguns anos, pela graça de Deus. Em cerca de 10 anos eu tenho pregado. Daqui a uns 10 anos, se eu ainda estiver por aqui, vou estar com 70. É bastante coisa. Você consegue imaginar a palavra em inglês 70? É só uma questão. Então, quando Jesus estava prestes a deixar seus discípulos, ele só disse a eles: vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Não se preocupem com o que dizer, apenas conte o que aconteceu com você. Sejam minhas testemunhas. Essa é a diferença entre testemunhar e pregar. Todo mundo pode testemunhar, porque quem nasceu de novo e recebeu Cristo pode contar o que sabe e o que experimentou. Isso é ser uma testemunha. Então, quando você começa a testemunhar e começa a falar para as pessoas sobre Jesus Cristo, isso faz surgir novas igrejas. Isso faz com que igrejas sejam formadas. Por que estamos nesta igreja? Porque estou compartilhando minha experiência com Deus. Todo mundo tem essa responsabilidade. Uma vez ouvi Derek Prince dizer que todo mundo tem uma responsabilidade. E ele disse que PR tem mensagens que ele chama de... Ele diz, páginas do livro da minha vida, minha história de vida. Ele disse, é minha responsabilidade compartilhar minha história de vida pessoal. Ele disse, é responsabilidade de todo cristão compartilhar sua história pessoal. Por que Jesus disse que devemos sair e ser testemunhas? É sua responsabilidade. E quando você faz isso de forma séria e compartilha seu testemunho é como um conselho para alguém que tem um testemunho quase idêntico ao seu. Mas porque você fica em silêncio e não fala, as pessoas acham, em seu isolamento, que são as únicas passando pelo que estão passando, sem saber que cerca de 400 pessoas passando pela mesma experiência. Você não testemunha, não compartilha. Sua vida é essa vidinha privada. Eu também poderia ter escolhido ter minha própria vida privada. Onde você estaria? Onde todos nós estaríamos? Moça, rapaz, senhora, senhor, seja quem for, é sua responsabilidade pelo menos compartilhar sua experiência pessoal. O que é aquilo que você mesmo viu? Uma vez eu estava morando em um lugar e um cara maluco entrou no meio da noite. Acho que ele estava bêbado e estava brigando com a namorada. E eu estava rezando em algum lugar da casa e estava observando no meio da noite. Eu estava acordado porque às vezes, quando rezo, não consigo dormir à noite. Então eu acabava ficando acordado a noite toda, todo dia. Então eu estava acordado. E então eu ouvi pouco. Então eu olhei pela minha janela. Eu disse,
Esse maluco brigou com a namorada e pegou o carro e dirigiu direto contra a casa. Ele acelerava para frente e depois dava ré na maior velocidade. Acho que a moça chamou a polícia. A polícia apareceu por todo lado. Depois disso, 1 ou 2 dias depois, bateram na porta da minha filha. Você viu alguma coisa? Veja bem, eles queriam que eu fosse o quê? Uma testemunha. E o quê? Eu deveria vir e pregar a lei? Não, eu só vim e disse o que vi, o que vivenciei. Sim, uma testemunha é alguém que vê algo, sabe sobre algo e diz o que vê e o que sabe. E se você fizer isso, isso dará origem a uma igreja. A igreja é a coisa mais importante, de suma importância para Jesus e para a vida de todos. E por isso ele está obedecendo, indo por todo o mundo, pregando. Isso deveria ser a primeira e mais importante coisa na vida de todo cristão. E é quando nos afastamos disso que a igreja se transforma em algo estranho. É aí que a igreja se retrai e se torna um fantasma, uma sombra do que deveria ser. E é isso que leva a igrejas mortas e igrejas sem vida. Há poder. Ou Deus é real ou ele não é real. Essas são as únicas duas opções. Ou Deus é real ou ele não é real. Ou Deus tem poder para mudar nossas vidas e nos colocar em um determinado caminho. Ou ele não tem esse poder. Mas o que você experimentou, pelo menos você pode dizer o que sabe. E eu posso dizer que, quando Jesus me transformou, quando eu ainda estava na escola até hoje, eu não sei por que Jesus me amou e não sei por que ele me escolheu, mas eu sou muito grato. E eu passei minha vida contando para o maior número de pessoas possível sobre Jesus e sobre como Jesus pode mudar sua vida, seja para cristãos ou para não cristãos. Eu ainda quero compartilhar. E quando você faz isso, isso dá origem à igreja e dá origem à igreja. E Jesus quer que a igreja cresça. Ele quer que a igreja, ou o número de pessoas que estão ouvindo sobre ele, aumente. Qual é a utilidade de morrer? Qual é a utilidade de morrer na cruz se ninguém souber disso? Faz com que tudo que Jesus fez se torne inútil se as pessoas não souberem. Isso faz com que Jesus morrer na cruz se torne algo inútil. Tipo, por que isso aconteceu então? Como é que ele morrer numa cruz há 2000 anos atrás? Como isso afeta, na prática, qualquer coisa que estamos fazendo hoje se a gente não souber disso? E é por isso que tem só uma coisa que Jesus disse: vá contar para as pessoas. Simplesmente conte para todo mundo. Conte para as pessoas sobre o que eu vivi, sobre o que você viveu. E graças a Deus por John, que escreveu em primeira mão aquele que é o livro mais publicado de todos os tempos no mundo inteiro. Só o livro de João? Sim, mais do que qualquer outro livro no mundo inteiro. Mais do que a Bíblia inteira. Sim, somente John sozinho. E qual é o tema? O tópico é o que João vivenciou, viu e ouviu de Jesus. Esse é o tema que se tornou o livro mais vendido de todos os tempos. É a história de Jesus e a história do que é conhecer Jesus. Então, meus queridos amigos, agradeçam a Deus hoje, porque o nosso tema é o crescimento da igreja. É como se Deus quisesse os sons, pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo ajudadas, pessoas que foram levadas para a praia à noite.
10 ônibus cheios de pessoas de Lego até Cocer, indo para a praia à noite para nadar no mar durante a noite. Que, ao invés dos ônibus levarem as pessoas para a praia, os ônibus tragam as pessoas para a igreja, para virem à casa de Deus, para virem servir a Deus. Você acha que esse não é o desejo? Esse é o maior desejo de Deus. E eu posso entender, porque qual seria o sentido de vir morrer na cruz se as pessoas não souberem disso, e que Jesus realmente pode transformar, e que há poder em Jesus. Aleluia! Então, todos nós, sem exceção, devemos ter o profundo e sincero desejo, neste novo ano que se inicia, de ativamente construir a nossa amada igreja e fazer com que a igreja cresça de forma significativa e constante. Não por membros de qualquer igreja ou denominação, mas por salvação verdadeira, conversões genuínas e transformações reais e profundas na vida das pessoas para Deus, através do seu testemunho e do seu exemplo. Sim. E nós vamos viajar dia e noite. Vamos pregar dia e noite e vamos trabalhar dia e noite. E isso nunca nos fez mal, apenas nos abençoou. Não dê ouvidos a ninguém que queira lhe dizer que esta não é uma boa mensagem. Esta é a melhor mensagem. Sim, sabe, sempre que Satanás, o tio James, me dizia algo há muitos anos no ensino médio. Na verdade, ele me dizia, eu me lembro de estar em frente à minha casa quando ele me disse. Ele disse que Satanás tem os mesmos truques e os truques sempre funcionam. Ele disse que sempre. E Satanás não modifica seus truques. Ele está usando o mesmo método. E funciona o tempo todo a mesma coisa. As pessoas não aprendem apenas com a história. O que Satanás faz? Número 1. Quando ele veio até Adão e Eva no jardim, esta não é a mensagem. Esta é apenas uma pré-mensagem. Quando Satanás veio a Adão e Eva desacreditar a palavra de Deus, então você vê que uma das mensagens de Satanás é desacreditar, antes de tudo, as mensagens que estão vindo. Seja sobre missionários, a palavra de Deus, indo para o ministério em tempo integral ou leigo, é para desacreditar. Deus disse. É um ataque à vontade de Deus. Pessoas querem tirar a Bíblia. Sempre foi o alvo. Tirem a Bíblia. Não leia a Bíblia. Leia qualquer outra coisa, menos a Bíblia. Sempre é. Deus disse. Queremos atacar as palavras que estão sendo ditas. Mesmo os velhos truques, atacar os livros. Por que você tem esses livros? Por que você lê esses livros? Por que você prega a partir desses livros? Sim, atacando os livros e atacando as mensagens. Esse é o primeiro. Então, a segunda coisa que ele disse foi, porque Deus sabe que se vocês comerem isso, vocês se tornarão como Deus. Seus olhos serão abertos. Então, a próxima coisa é atacar o caráter da pessoa que está falando, dizendo que ele é um tirano arbitrário que quer submeter as pessoas a um estado inferior ao que elas realmente poderiam ser. Ele quer mantê-los em um estado inferior, onde serão submissos e menores do que poderiam ser, por conta própria ou livres. Que é exatamente o que Satanás também diria às pessoas. Se você ficar nessa igreja, você será menor do que poderia ser. Você poderia ter sido o quê? Olha para aquele homem. E para desacreditar o caráter, aquele homem, ele é um tirano, ele é um arbitrário, ele é um ditador, ele está construindo um império. E atacar o caráter da pessoa, essa é a segunda estratégia. E isso sempre funciona. Primeiro você ataca a mensagem. Depois disso,
Você ataca o caráter e tenta fazer parecer que ele é algum tipo de tirano, um ditador arbitrário que só mantém as pessoas em um nível mais baixo do que seriam se fossem livres. Você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E então o terceiro é oferecer a eles algo que eles nunca poderão ser. Satanás vai te oferecer ser algo que você não pode ser. Disse que você será como Deus e você nunca será Deus. Nunca. Isso não vai acontecer. Ou ser grandioso de uma forma que você nunca será. E você não pode ser. Você será como esse homem. Você será. Você também será um fundador. Também será um fundador e também escreverá seus próprios livros. Você será fundador e presidente do Ministério Só Ian Sou. Quantos já perceberam que os ataques são sempre os mesmos? Todos os ataques que vieram contra mim foram ataques à minha mensagem. Que missionário em tempo integral. E não é que vamos enviar missionários. Não é que a unção missionária está ficando selvagem a ponto de não enviarmos mais missionários. Não é que estamos convidando pessoas para entrarem em tempo integral no ministério ao redor do mundo. Então eu ataco o caráter da pessoa que está oprimindo os outros. Tirano governando o mundo, causando inveja e a dor da pele. E então, em terceiro lugar, oferecendo a você ser igual ou ser algo grandioso. Você será como Deus, e os seres humanos nunca serão Deus. É por isso que estamos confusos no mundo, tentando governar o mundo. E você pode ver a confusão que surgiu no mundo, mas o mundo inteiro está confuso. Incrível! Você está aqui, você está vivendo o crescimento da igreja. Tudo bem. Eu te levo para. Quero que você saiba, em primeiro lugar, que vou lhe explicar por que a igreja é tão preciosa para Deus. Estou apenas dando a você o ponto rápido número 1. Porque é o único projeto que Jesus está fazendo agora. É o único projeto. Mateus 16:18. Eu construirei minha igreja. Então, meu tópico de hoje é o crescimento da igreja e um desejo ardente. Crescimento da igreja. E eu quero que você tenha um desejo ardente, um amor pela igreja e pelo trabalho da igreja. Número 1. É o único projeto. Olha, se você está construindo para alguém, pelo menos comigo, do jeito que eu construo, eu estarei perto de você. Porque tenho que te ligar o tempo todo. Sim, meu primeiro contratante. O número dele é 0277. E posso continuar. Eu sei o número dele de cor. Eu sabia que seu número era 19. Quando estávamos construindo. Keno 93. Eu sei o número dele. Não sei muitos números. Ontem eu até perguntei para minha esposa, quais números você está usando? Mas meu número é de empreiteiro, aquele que estava construindo. São 93? Sim, 93. Não. Quando? Ishakon 2001. Sim, antes de 98. 99. 2000 anos. Mais ou menos naquela época. Não quero mencionar o número dele no mar, mas é só de, se você estiver depois da igreja, eu lhe direi. Começa com 02775 até 07755. Deus vai saber o seu número se você construir a igreja dele. E esse é o projeto dele. O projeto dele. O dono do projeto. Ele vai te amar. Ele vai gostar, se interessar, te ligar e te conhecer pessoalmente.
Se você decidir se entregar completamente para ajudar a construir o que é verdadeiramente precioso para ele, então você é o gerente de projeto dele, de fato. Ei, eu vou construir a minha igreja. E você levantou a mão e disse: Jesus, como posso te ajudar a construir o seu projeto? Ao invés de pensar em como você pode construir a sua casa, você está perguntando como ele pode construir a casa dele. A maioria de vocês não sabe como conversar com pessoas importantes. Pessoas importantes raramente têm alguém perguntando para elas: como você está se sentindo? Como está? Como você está? Como estão as coisas com você? Agora eles não fazem isso. Se desviasse de problemas. E quantos aqui têm muitos problemas? Muitos jovens choram. Você tem problemas. Você consegue imaginar o tipo de problema que as pessoas mais velhas enfrentam? Você sabe a quantidade de depressão que existe no mundo hoje? Coisas que não podem mudar e que já mudaram. Problemas sem solução. Esse é o seu segredo número 1. Deus vai saber o seu número pessoal e você estará no mar, no imenso mar de muitas pessoas. Deus sempre vai se lembrar de você porque você está ajudando a construir a igreja dele, seja fisicamente, espiritualmente, de qualquer forma. Seja você um líder de base, ou isso, ou aquilo, ou qualquer outra coisa. Ame o projeto dele. Abrace o projeto dele. A igreja é algo muito grandioso. Acho que você não faz ideia do quão grandiosa ela é. Quando os discípulos seguiram Jesus e fizeram o que ele disse, indo pelo mundo e pregando. Em 3 séculos, eles já tinham até conquistado o Império Romano. E até o próprio imperador romano se curvou a Cristo em 3 séculos, apenas indo por aí testemunhando. E eu acho que você não tem noção do que era o Império Romano. Era algo muito poderoso. Não é esse tipo de... Não é um britânico. O Império Britânico hoje é só uma ilha, mas já foi um império enorme, muito, muito forte. Mas o próprio imperador se curvou diante da igreja. A igreja é muito poderosa. Quando você se dedica a construir a igreja, você está se dedicando a construir algo que Deus escolheu para mostrar a sua grande sabedoria. Esse é o segundo ponto. O número 2 é que Deus escolheu mostrar sabedoria através da igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10, Efésios capítulo 3, versículo 10, para que agora, pela igreja, seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Pela igreja. A igreja é o meio pelo qual eles conhecerão a sabedoria de Deus. A igreja é o meio pelo qual o mundo secular, os príncipes, principados e autoridades. Você pode mudar a versão. As autoridades vão conhecer sobre Deus e sobre grande sabedoria através da igreja. Foi a intenção de Deus. O que é isso? Que versão é essa? Que, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, em todos os seus incontáveis aspectos, seja agora revelada, desvendando o mistério aos governantes e autoridades angelicais nos lugares celestiais. Até mesmo os príncipes nos lugares celestiais vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. A igreja não é uma coisa pequena. As pessoas pensam, você vai trabalhar para a igreja? Não. Você tem que trabalhar para o banco. Deixe-me dizer uma coisa. Quase todas as empresas que vim conhecer não existem. Quando comecei na igreja e as pessoas estavam desprezando a igreja, mencionei seus nomes. Não quero mencionar no microfone, mas você mencionou muitas empresas. Pilares de rosas. Sim, isso já ouvimos há muito tempo. Sim, glamour. GNTC UTC, Ghana Airways, Vodi, Teshik Bank. Sim, bancos,
Muitos bancos. Quanto aos bancos, não queremos mencionar que existem muitos. Muitos bancos não existem mais. Sim, muitos aí todas essas empresas. Sim, e as pessoas diziam: por que você quer trabalhar na igreja? O que fazemos? Eles fazem. Por que você diz a igreja? O que é uma igreja? O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é uma coisa muito, muito boa. Talvez você não saiba. A Bíblia diz que com a intenção de que por meio da sabedoria da igreja, a sabedoria seja mostrada às autoridades. Sim, a sabedoria multifacetada de Deus será revelada às autoridades por meio da igreja. Sim, a igreja não é uma coisa pequena. Não é pequeno. É algo fantástico que Deus criou. E é por isso que este ano vamos nos entregar a vocês quando digo que não pensamos em nenhum pastor. Somos todos testemunhas. Estou te dizendo, não, eu sou esse aí. Ninguém vai escapar de mim. Se você não é cristão, você é falso. Mas se você é um cristão genuíno, você deve sair e ser uma testemunha. Amém. É isso aí. E você vai se surpreender ao construir a igreja. É aí que você vai encontrar a solução para todos os seus problemas. Amém. Um dia eu encontrei um irmão e ele me disse que a esposa dele tinha levado tudo dele. Levando coisas? Ela está levando minha casa. Quando ele se divorciou dela, ela está levando minha televisão. Ele disse que tinha uma TV grande com um controle remoto grande. Ela está levando. Ela está levando meus filhos. Ele me contou. Quando eu realmente quero ver meus filhos, eu tenho que ir estacionar do lado de fora da casa. Então eu vejo o namorado dela sentado confortavelmente com a perna no meu próprio sofá, assistindo a minha televisão com a minha esposa e os meus filhos. Então eu perguntei para ele: onde você conheceu essa esposa? Você quer saber onde ele conheceu? Ah, acho que você não quer saber. E eu não vou te contar por quê. Porque você não está interessado. Eu não quero te contar onde. Acho que vou contar. Algumas pessoas deveriam vir aqui do lado e eu conto. Você tem certeza que quer saber? Ele me disse: eu era músico. Tocava violão e fui a uma boate na Europa. Estava tocando e cantando. E conheci essa garota naquela boate. Ela também estava dançando e se mexendo toda. Quantos prefeririam conhecer sua esposa na igreja em vez de conhecer numa boate? Você não sabe que tipo de loto KS você está comprando. Você está se casando com. Ela vai levar sua TV. Vizinho, ela vai levar sua TV e controle remoto. Amém. Número 3. Rápido, rápido. A igreja é a extensão da sua família. Ah, sim. Jesus disse em Mateus, capítulo 12, versículo 48. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Irmãos? Quem são meus irmãos? Respondeu, versículo 49. Estendeu a mão para os discípulos e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Irmãos e irmãs. Sua família biológica é pequena demais para suprir todas as suas necessidades. Pela quantidade de irmãos que você precisa nesta vida,
de mães e de pais que você precisa. Sua família é pequena demais para isso. As coisas que seu pai sabe são poucas demais. As coisas que ele vai compartilhar com você são poucas demais. Quantos de vocês já foram levados pelo pai a um restaurante chinês? Você está sentado. Esse é seu pai e vocês estão sentados ao redor da mesa. Quantos? Quantos já tiveram ou nunca tiveram essa experiência? Não, levanta a mão se você nunca teve essa experiência. Agora, quem vai te levar a um restaurante para te ensinar como segurar um garfo? Você está prestes a usar os dedos no restaurante. Ah, sim. Pequeno demais. As experiências do seu pai e da sua mãe são limitadas demais para serem suficientes para você. Você precisa de mais pais e mais mães que vão agir, verdadeiramente te lapidar e te tornar para que você realmente deve ser. E é por isso que Jesus disse: quem é minha mãe? Porque a mãe dele estava lá. Quem é minha mãe? Quando você vem para a igreja, você ganha mais mães, mais pais, mais irmãos, mais irmãs. Você tem uma família maior, muito maior do que você tinha. Você tem suas queridas tias. Você tem seus amados tios. Então, à medida que estamos construindo a nossa igreja, enquanto estamos edificando a nossa comunidade de fé, estamos trazendo mais das suas preciosas irmãs, mais dos seus valorosos irmãos, mais das suas estimadas tias, mais de todos os seus entes amados e queridos. Alguns de vocês não conseguem encontrar um amado numa mega igreja. Não falta opção. Recentemente, um irmão veio me procurar. Ele disse que quer ter uma amada. Então eu perguntei para ele: quantos anos você tem? Ele disse: eu tenho 81 anos. É uma mega igreja. É uma mega igreja. 81. Então eu disse: eu tenho algumas irmãs. Algumas das minhas filhas estão na casa dos 70. Aleluia. Diga para a irmã mais próxima que não falta amado numa mega igreja. Diga para alguém: não se preocupe, não tenha medo do Clube Greater Love. Ninguém está conversando com o pessoal do Clube Greater Love. Diga para eles: não se preocupem, vocês vão ter um amado muito em breve. Não falta ninguém. O seu tipo está na igreja. O seu tipo está na igreja. Você está me ouvindo? É por isso que, veja, quando construímos a igreja, não estamos pensando em todas essas coisas, mas estou só mostrando que Jesus disse: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Quem é minha irmã? Quem são os pais? Eu agradeço a Deus por alguns dos pais que tive. Quando o pastor Prince Buneradhnan, na Malásia, me acolheu como filho, eu não sei porquê. Foi chuva aquilo? Sim, ele me acolheu como um verdadeiro filho e falou comigo desse jeito. E a esposa dele também me acolheu muito com carinho, com grande afeto, como um filho querido. Eu tive muitos pais.
Eu gostei das pessoas. As pessoas têm sido de uma certa maneira comigo. Sim. E Deus vai lhe dar pessoas. Você percebe que muita coisa aconteceu na sua vida por causa dessa pessoa. Sim. Há tanta coisa na igreja. Sim, muita coisa na igreja. Nenhum pai pode fazer o suficiente por você. Lembro-me de quando meu pai nos levava quando éramos crianças. Ele nos levou a um restaurante várias vezes, mas me lembro de um restaurante que não existe no nosso choroso restaurante Mor Palme Corte. Sim, foi demolido. Você estará lá. Foi demolido. Como você estará lá? Você tem que ouvir a mensagem antes de gritar. Eu estarei lá. Uau! Acre tem sido um lugar quente. Lembro-me de quando meu pai me levou na Lufthansa. Você conhece a Lufthansa? Até mesmo a Ganavais, você não conhece a África. Sim, ILT, Drake Time Gold 0.5S e GT. Eu me lembro de tantas coisas. E quando meu pai morreu, lembrei de tudo e dos lugares para onde ele me levou. Eu me lembrei. Mas seu pai nunca será suficiente para te levar a todos os lugares que você precisa ir. E é por isso que Deus te dá a igreja, para que você tenha mais opções, mais pais, mais mães, mais irmãs e mais irmãos. Posso ouvir um grande amém? O número 5, por favor, agora. Sim? A igreja é muito preciosa para Jesus porque ele a comprou com seu sangue. Amém. É algo muito precioso para Jesus. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim: prestem muita atenção em vocês mesmos e em todo o rebanho de Deus sobre o qual o Espírito Santo os colocou como supervisores, para apacentar com grande cuidado o rebanho do Senhor que ele comprou com o seu próprio e precioso sangue. Você, eu e a igreja somos algo que Jesus comprou. E quando pediram para ele pagar, ele não usou dinheiro, ele usou o seu sangue. Ele pegou o seu sangue e pagou pela igreja. Então, é algo muito precioso para Deus. Então, quando você se dedica ao crescimento da igreja ou à edificação da igreja, você está se dedicando a algo pelo qual Jesus Cristo usou o seu sangue. Você consegue imaginar ir às compras em todo lugar que você vai? Perguntam, como você vai pagar? E aí você diz, vou pagar com sangue. Você tem que tirar um pouco de sangue e pagar. Tirar sangue e pagar. E foi assim que Jesus fez para sair e nos comprar. A Bíblia diz que fomos redimidos. A palavra redimido é a palavra comprar. Fomos redimidos pelo sangue. Então, se estivéssemos usando a palavra redimir hoje, no inglês de hoje, quando vamos às compras, você diria, estou indo redimir. Vou resgatar o acramol. Portanto, a igreja é muito preciosa para Jesus. E assim estamos nos dedicando a fazer algo que é tão precioso para Deus e para Jesus. Número 5. Número 5 ou 6, seja qual for. A igreja é um conjunto de línguas e picadas. Em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Saulo causou estragos na igreja. Que destruição ele causou na igreja?
entrando em cada casa, arrastando homens e mulheres e os lançando na prisão. Era isso que ele estava fazendo com a igreja. Mas em Atos capítulo 9, versículo 4, enquanto ele estava a caminho de Damasco, o Senhor o encontrou. E a Bíblia diz que ele caiu por terra. E ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A mim. E ele disse: Senhor, quem és tu? E ele disse: Eu sou o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, eu sou a igreja. A igreja é Jesus. A igreja é Jesus. Quando você luta contra a igreja, você está lutando pessoalmente contra Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou Jesus. Você está causando destruição na igreja. Você está lutando contra a igreja. E Jesus se apresentou: Eu sou Jesus. Eu sou esse. Eu sou aquele contra quem você está lutando. Então ele disse: É duro recalcitrar contra os aguilhões ou os espinhos. E a definição em grego é algo que dá uma ferroada, como há de abelhas, escorpiões e gafanhotos. E animais selvagens são feridos por sua picada e até podem causar a morte. Então, uma ferroada é como uma arma mortal. Assim, a igreja é como uma arma mortal contra a qual você bate. E muita gente acha que a igreja é fraca. Você ataca a igreja. Nos últimos anos, tivemos pessoas nos atacando. Eles acham que podem atacar, mas deveriam tomar cuidado, porque a única coisa que vão experimentar como recompensa por lutar contra a igreja é a ferroada do Senhor. Todo mundo que decide lutar contra a igreja acaba ficando conosco. E a igreja permanece como está e fica ainda mais forte. Então, quando você constrói a igreja, está construindo algo que é tão precioso para Deus e tão precioso para Jesus. Aleluia! E você está construindo algo que é uma arma. É uma arma. É muito defensivo. É como alguém que está tocando em alguém que não gosta de ser tocado e não gosta de ser atacado. Sim, não faça isso. Não faça isso. Por que você se encontra colhendo as picadas, os espinhos e as dolorosas, incomodas ferroadas de Deus? Amém. E então, finalmente, Jesus, o Senhor. A igreja é o seu corpo. Seu corpo, seu corpo. HU. Em Efésios, você está aí? A igreja é o corpo de Cristo, sim. Efésios, capítulo 5, versículo 29. A Bíblia diz: porque nunca ninguém aborreceu a sua carne. Amém. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas a nutre e a cuida, assim como o Senhor faz. Versículo 30. Veja o versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da carne e dos seus ossos. Nós somos a carne e os ossos de Jesus. Então, quando você toca e ataca ou constrói, todo mundo gosta da sua carne. Todo mundo ama a sua carne. Você tem que ter cuidado quando estiver lidando com a carne de alguém. Em Jó, lembra da história de Jó? Jó foi primeiro tentado por eles, matando seus filhos e toda a sua família morreu. Mas Satanás foi até Deus e disse a Deus: toca na carne dele e veja. Toca na carne dele e veja. Então, no livro de Jó, ele disse: pele por pele. Satanás respondeu em Jó, capítulo 2, versículo 4, e disse: pele por pele. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Estende agora a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, e ele te amaldiçoará na tua face. Em outras palavras,
Se você tocar na carne dele, verá uma reação que nunca veria a menos que tocasse na carne dele. E eu te digo, se você tocar na carne de Jesus, verá uma resposta que nunca verá quando fizer tantas outras coisas. Mas quando você toca o corpo de Cristo, você está tocando nos ossos e na carne dele. Todos nós temos essa reação. Quando você toca no seu corpo, você diz: meu corpo, meu corpo. É por isso que a igreja é tão preciosa para Deus. Não importa o que aconteça e não importa o tipo de igreja. O melhor que você pode fazer é deixar que Deus resolva a própria igreja dele. Mas a igreja é algo muito especial. Ela é a carne de Jesus. E é por isso que este ano nós vamos engordar Jesus. Quantos aqui querem que a carne de Jesus seja grande, suculenta, redonda e perfeita? Amém. E Deus vai nos abençoar enquanto construímos a igreja dele. Sim, essa é uma grande oportunidade que temos. Quantos aqui vão se dedicar ao crescimento da igreja? Todos nós, às vezes, temos vários cultos, mas ainda não temos filiais no nosso grupo. Mas em breve vamos começar. Estou falando da Igreja do Primeiro Amor. E também temos o culto de ajuntamento. Então, sempre podemos escolher qual queremos fazer. Ou fazemos vários cultos, ou fazemos o de ajuntamento. Depende de como a gente se sente. Hoje sentimos vontade de fazer o culto de ajuntamento, então é isso que estamos fazendo. Quando quisermos fazer vários cultos, fazemos, porque nossa igreja é flexível, somos jovens, então não tem graça. Porque cada um tem seu efeito, cada um tem seu papel e sua função. Então, tem vezes que a gente faz só o culto de ajuntamento. E tem vezes que fazemos vários cultos, depende de qual escolhemos. E também vamos ter os domingos inchados. Muitos domingos inchados para evangelismo e salvação. Para fazermos grandes esforços para que as pessoas participem. Deus nos chamou para ser uma vela na escuridão. Quantos aqui se alegram em ser uma vela na escuridão? Amém. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz: no meio dos 7 castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste cingido ao redor. Jesus estava em pé no meio dos castiçais de ouro, as 7 velas. E o que são os castiçais? O que são os 7 castiçais? No versículo 20, a Bíblia diz que o mistério das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos e os 7 castiçais que você viu são as 7 igrejas. Então nós somos uma vela no meio da qual Jesus está em pé entre as velas. Ele está no nosso meio assim. E nós somos luz para o mundo. Quantos estão prontos para ser luz para o mundo? Deus vai te usar para o crescimento da igreja. Você será um telepastor. Você será um líder de base. Você vai buscar cada membro. Um ônibus. Olha, nesta igreja não estamos interessados no seu carro. Queremos ônibus. Não temos tempo para carros. Aos domingos precisamos de ônibus. Você usa seu carro no sábado e durante a semana. Deus vai te dar carros bons para dirigir. Amém. Quantos acreditam que Deus vai te dar um carro bom? Precisamos de ônibus. Amém. Na igreja, não nos interessa a carroça. Porque tem muitos carros, tem poucas pessoas. Você sabia que toda igreja onde você vê muitos carros, tem poucas pessoas na igreja? Se você der uma volta e olhar, você vê muitos carros e quando entra, tem poucas pessoas. Muitos carros significa poucas pessoas, porque geralmente só tem uma pessoa em cada carro. Então você é uma vela. Nós somos velas.
Quantos estão felizes por serem uma vela no escuro? Ah, sim, Deus está aqui este ano. Sua luz está acendendo. Sim, sua luz está acendendo. Sua luz está acendendo. E essa vai ser a grande bênção. Sabe, para mim, eu te digo, minha vida toda foi fazendo igreja. Pessoas já vieram falar comigo sobre política. Sobre isso, eu disse, olha, por favor, negócios, política, todas essas coisas. Eu não estou interessado. Não, 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 não. Eu só vou à igreja pela graça. Sim, toda a minha vida e trabalho são trabalho na igreja. Sim, eu não tenho nenhuma. Mesmo uma bengala qualquer ou eu não tenho nem. O que são os Uber? Esse foi outro negócio da Uber. Sim, não, não, não. As pessoas não respeitam a igreja. Veja, eu sou médico. Eu poderia estar trabalhando em qualquer lugar. Eu teria sido assim todos esses anos. Eu me entreguei à igreja, a Deus. E ele me disse que minha igreja é muito preciosa. É minha carne. Construa minha igreja. Cuide da minha igreja. Se você me ama, alimente minhas ovelhas. Isso é tudo que estou fazendo. As pessoas nem conseguem acreditar nisso. Não poderia ser isso. É só isso. Talvez você esteja escondendo alguma coisa. Talvez você seja outra coisa. Você está fazendo. Sim. Quando você vê as igrejas em todos os países, muitas igrejas e catedrais, Jesus. Uma vez ele me disse quanto dinheiro para construir a igreja. Milhões. E isso aconteceu. Milhões de dólares. Sim, o Espírito Santo me disse 2 valores. Um para a igreja, outro para o resto. Por isso, só construa a igreja. Construindo a igreja. Construindo a igreja. Sim. Quando você busca a agenda dele, ele olha para você e pensa, o que posso fazer por você? Quem trabalha para você e aqueles que me amam trabalham de todo o coração. Eles só estão tentando fazer alguma coisa. Meu coração se comove. Eu não sei o que mais posso fazer por essa pessoa. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer? Não há nada. Assuma a visão de Deus. Assuma essa única coisa. Ele disse, olha, você foi salvo. Vai e seja minha testemunha. Esqueça suas visões de dinheiro, de prosperidade, de seja lá o que for. Tenha essa única coisa. O que Jesus diz? Busque primeiro o reino de Deus. Sejamos testemunhas dele. Façamos a sua vontade. Vamos construir a igreja. Vários dias Masna. Hoje conheci algumas pessoas do meu escritório antes do início da aula. Todos eles trabalham em Shur, fazendo coisas diferentes. Quase todos eles disseram, sabe onde eu trabalho agora? As habilidades que aprendi na igreja são o que usei no meu trabalho. Sim, não estou usando isso. É a minha habilidade nisso que aprendi, porque alguns deles trabalham com mídia. Eles disseram, eu aprendi tudo isso na igreja, e é isso que me dá emprego. É nisso que estou sendo contratado. As habilidades que você adquire quando trabalha na igreja, reunindo, conversando com as pessoas. Os chefes no escritório disseram, você é um orador público. Você é um orador público porque ele não tinha revelado que era pastor. Sim, e você aprende a falar e a fazer tantas coisas. Então não é sobre sentar na igreja esperando que a gente venha te abençoar com um lenço branco ou te dar vaselina, óleo ou sal. Ouve? Sal e vaselina. Vamos te dar tudo. Mas eu estou te dizendo, vamos nos entregar, vamos tomar da carne dele, da carne de Jesus. É a igreja dele. É a carne e os ossos dele. É um toque na carne do homem. E você vai ver a reação dele. Em outras palavras, trate o corpo dele com amor e cuidado. Rego disse que certa vez estava caminhando perto do palácio de Buckingham e de repente a palavra do Senhor veio a ele. Você está prestes a conhecer a rainha. Ei, e foi porque ele é americano. E é mesmo. Como vou me comportar? Eu vou apertar a mão dela? Eu vou dizer isso? Porque o Senhor lhe disse que ele tinha isso. Ele disse, você está prestes a conhecer a rainha.
Então ele ficou se perguntando como iria se portar, o que iria dizer, porque ele estava bem perto do palácio. Então o Espírito Santo disse a ele: minha rainha é a minha igreja. Não é essa rainha do palácio de Buckingham. É a minha igreja que é a minha rainha. Minha igreja é a minha rainha. Ela é preciosa para mim. Estrelas de aeroporto, cantores, teste de shoes, estrelas da dança, estrelas da música, estrelas da mídia. Ah, eu não sei que tipo de estrela você é. E se você não é uma estrela, então está no lugar errado. Eu te digo, tem algo errado com você. Você tem que ser uma estrela. Aleluia! Quantos estão felizes por serem uma vela? Uma das velas dele. Uma das velas dele. Sim. E você vai servi-lo. Ah, sim. Esse é o único projeto dele. Jesus vai chamar o seu número. 027. Meu empreiteiro. Ele sabe que quando eu prego, ele sabe que estou falando dele. Porque eu sabia. Eu ligo para ele 100 vezes por dia. 0277. Antigamente, memorizávamos números. Hoje, não. Nosso Deus vai saber o seu número. Ele vai te chamar. Você não vai ficar pedindo por um amado. 14 pessoas vão te pedir em casamento. Você vai ficar escolhendo. Será que eu quero esse cara alto ou mais baixo? Ou será que eu quero esse cara, o mais moreno, o mais escuro, ou aquele preto retinto, o cara ébano mesmo? Quando eu vejo irmãos que não conseguem arrumar uma amada, eu digo: olha para alguém. Você não está levando a igreja a sério. Se você estivesse realmente andando na unção, o seu problema seria que elas estariam caindo aos seus pés o tempo todo. Por isso as virgens vão te amar. Pergunte ao seu vizinho: você faz parte da construção da igreja? O crescimento da igreja. O crescimento da igreja. Cadê o seu ônibus primeiro? Você trouxe seu ônibus hoje? Você trouxe um ônibus? Nosso transporte vai acontecer. Eu quero trazer o pessoal do transporte. Eu disse que ia pagar por um dos ônibus da dança e ninguém nunca foi. Ninguém nunca veio me pedir. Sim, eu disse que estava patrocinando o ônibus de dama. Ninguém nunca veio me pedir dinheiro. Você vê os marechais. Sim. Agora é. Construímos o prédio. Há para o inchado Sundai de preencher. Todos os andares devem estar preenchidos. Sim, é por isso que o construímos. Todos os andares. Cada andar está cheio, completo. Primeiro andar. Segundo andar com uma tela grande para almas. Sim. Transborde todos os salões. Para que serve? Por que você acha que estamos construindo isso? Não é que estamos vindo fazer uma mega igreja. Eu digo que agora que estamos vindo fazer uma mega igreja. Sim. Ninguém vai ficar de fora. Número 1. Já encerrei o número 1. Qual é o primeiro? A igreja é o quê? O único projeto? Não. Não é o único projeto. O único projeto que ele está fazendo. Você conhece algum outro projeto? Ele está construindo um desastre. Ele está construindo uma escola em algum lugar? Ele está construindo algum buraco em algum lugar? Número 1. É seu único projeto. Número 2. Ele escolheu a igreja para mostrar sua realmente grande sabedoria. Sim. Todas as coisas que eu sei. Aprendi isso na igreja. Pela graça de Deus. Já recebi presidentes em minha casa diversas vezes. Eu disse pela graça de Deus. Não sei se você já recebeu algum deputado em sua casa. Como empresário, recebeu algum deputado na sua casa. Interagi com muitos presidentes em muitos países. O último foi o presidente do Quênia. Sim.
Posso lhe mostrar fotos. Sim, através da igreja. A única razão pela qual ele não me recebeu foi porque eu era médico. Sim, a igreja é uma coisa selvagem. É por meio da igreja, da sabedoria de Deus? Sim. Sim, e esse é meu missionário. Você vê a missão. Essa é minha missão. Estou no Quênia há 18 anos. O presidente do Quênia e nós. Lindo. Somente através da igreja. Oh, sim. Você foi apresentado ao seu deputado eleito como um empresário de sucesso e com experiência no mercado ou como um cidadão comum? Este chefe de distrito é Gu. Desculpe, DC número 3. A igreja é a extensão da sua família. Quantos tinham apenas um irmão? Você tinha apenas um irmão e uma irmã. Agora, pela graça de Deus, você tem cerca de 12 irmãs. 12 irmãos, mais irmãos. Alguns de vocês, quantos tinham? Quantos tinham uma mãe? Deus aumentou mães para 8. 8 mães. Muito bom. Muito bom. Até eu sou uma mãe para alguns de vocês. É por minha causa que alguns de vocês têm tomado banho à noite. Especialmente as irmãs, aquelas que não tomavam banho antes de virem para a igreja. Especialmente as estrelas da dança que realmente não tomam banho à noite. Levante a mão e diga: eu recebo todas as mães, todos os pais, todas as tias, todos os tios, todos os membros da família. Ah, sim, tem alguém aqui. Você vai para a América ou para outro país e assim que chegar, seus outros familiares, a família da igreja, vai estar ao seu redor 100%. Receba em nome de Jesus. Número 4. A igreja é muito preciosa para Jesus porque ele a comprou com seu sangue. Sim, ele pagou quando disse quanto é. 10. Isso é o inferno. 10 milhões. Talvez, não sei. Quanto sangue foi usado para comprar somente você? 5, 2, um moinho de sangue. Sangue. Número 5. A igreja é um conjunto de espinhos e aguilhões. Cuidado com todos aqueles que se tornaram inimigos da igreja. O aguilhão do Senhor está sobre você. O aguilhão do Senhor está sobre você. E isso você apenas observa as pessoas enquanto elas fazem isso. Eles querem causar estragos. Causar estragos na igreja. Sim. E então o último. A igreja é o corpo de Jesus. A carne. Não, a carne e os ossos de Jesus. Foram 7 pontos. Ou é só isso? Tudo bem. Fiquem de pé, todos.